Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho, tá? Que você tem que fazer, que é para entregar, deixa eu ver aqui, até o dia 25, tá? Que hoje é 19, tem mais 6 dias. O que seria então aqui, tá? É para a gente fazer o cálculo de demanda, tá? Então vejam, vocês não precisam fazer a previsão de carga agora, tá? Eu já dei, né, a previsão de carga, vocês só precisam fazer o cálculo de demanda. Por quê? Porque a minha ideia inicial era passar um projeto, porque a gente está no tópico, né, na unidade agora de projetos elétricos prediais, tá? A minha ideia inicial era passar um projeto de um prédio do início ao fim para vocês, que nem a gente fez um projeto residencial. Mas eu vi que ele ia ficar muito extenso, tá? No residencial foi extenso, né? Mas imagina que no prédio já ia ser bem maior, tá? E também, né, se fosse errar ali, cometer algum engano, talvez na previsão de carga, e aí levando isso adiante, nem ia virar uma bola de neve, tá? Então, o que vai ser, né? Como vão ser as nossas avaliações agora? Vão ser coisas separadas, então, tá? Não vai ser, a gente vai pegar um prédio do zero e vai fazer todo o projeto dele, não. Eu estou, então, passando atividades que nem aqui, por exemplo. Eu já dei a previsão de carga, tá? E daí eu só pedi para vocês fazerem o cálculo de demanda. Aí que nem eu vou dar outro trabalho hoje para vocês, tá? Como vai ser? Eu já vou, né, dar, por exemplo, o diagrama unifilar, tá? Dizer quantos condutores estão passando lá. Só vou pedir para vocês, então, projetarem os circuitos e os eletrodutos, tá? Então, não vai ser tanta coisa que nem foi, tá? Ali na parte do projeto residencial. E aqui, então, nessa atividade aqui sobre o cálculo de demanda, que é que vocês têm que fazer para me entregar até semana que vem, eu quero elencar alguns pontos. Eu conversei bastante com a Isabelle, né, sobre a atividade, ela tinha algumas dúvidas, então eu já vou falar aqui para todo mundo, mais ou menos, o que a gente conversou, para, né, se é a dúvida de alguém também, eu já ajudo a solucionar, tá? Então, olha só. Aqui, né, eu dei um prédio, então, que ele tem 5 andares, tá? Então, aqui, né, tem as cargas por andar, tá? Por exemplo, ó, no térreo, o térreo tem 2 lojas, tá? Em cada uma dessas lojas, ó, tem 4.800 watts de iluminação, 1.900 watts do condicionador de ar, né, do ar-condicionado, e 2.000 watts do micro-ondas, tá? Lembrando que isso é por cada loja, certo? Que nem aqui no segundo, né? No segundo pavimento tem 13 escritórios, tá? Então, a de iluminação e tomadas tem 2.000, de micro-ondas tem tanto, tem as cargas. Tá? O terceiro pavimento, então, tem 3 apartamentos iguais. Quarto pavimento, 3 apartamentos iguais. E o quinto tem um apartamento, tá? E também temos aqui, né, a carga instalada do condomínio, né? Por quê? Porque isso aqui é um apartamento, então, né? E tem lá um condomínio, né? Uma área em comum entre todas as unidades, tá? E aqui tem uma vista, né, como se você estivesse vendo de lado, que o que é? Ó, mostra, então, né, como estão divididas aqui. Por exemplo, no térreo tem as 2 lojas, no segundo andar, né, tem os 3 escritórios, depois 3 apartamentos e o apartamento também já tem a área de cada lugar, tá? Porque vocês vão precisar dessa informação diária aqui, tá? Então, aqui também, né, tem a planta daí de cada lugar específico, tá? E o que eu peço para vocês, tá? Então, ó, tem que calcular o total de carga instalada na unidade no edifício. Como que eu faço isso? Por exemplo, na unidade, né? Vamos começar pelo térreo aqui. Eu preciso calcular qual é a carga instalada de cada loja, tá? Então, para uma loja, como eu faço? Somo 4.800 com 1.900 com 2.000, beleza. Tenho a carga instalada na loja, que é o que eu quero saber, tá? Eu quero saber por unidade e também a total. Então, vocês vão escrever lá, na loja tem tantos watts, tá? Como eu tenho 2 lojas, então no térreo eu tenho 2 vezes aquela quantidade que eu achei lá, tá? E daí vamos fazendo assim, né? Tanto por unidade quanto por andar. E daí depois, para vocês saberem do edifício inteiro, é só tu ir somando a carga que tu tem em cada andar, tá? Que nem aqui, por exemplo, né? Tem 3 escritórios. Eu vou escrever, em um escritório eu tenho tanto de carga. Qual vai ser esse tanto? Vai ser a soma desses valores aqui, tá? Como no segundo pavimento eu tenho 3 escritórios, eu tenho 3 vezes essa carga no segundo pavimento, tá? Aí vai assim por diante, né? Até vocês fecharem todos os pavimentos aqui. E daí, para saber, né? E claro, o condomínio também, para saber a carga total do edifício, é só somar a carga de cada andar, certo? Claro, aqui nos elevadores, né? Vocês têm que transformar de CV para watts, tá? Que tem uma tabela que faz isso, tá?
Então é só consultar lá na tabela, tá? Essa seria a primeira parte, tá? Aqui, ó, o 2.1, que é calcular o total de carga instalada na unidade no edifício. O 2.2 é a compatibilização com cargas mínimas, tá? Como eu faço isso? Bom, se você abrir os slides, vai dizer lá, né? Tem uma tabela de qual é a carga mínima de cada local. Por exemplo, o escritório, né? Tem uma carga mínima, a loja tem outra carga mínima, residencial. Aí vocês podem ir lá nos slides da previsão de carga até lá, que lá diz qual é a carga mínima que tem que ter, tá? Isso aqui, gente, então, é tabelado, tá? Essa parte de escritório e loja, né, diferente da... Bom, da residencial também, tá? É por área construída, tá? Então, vocês vão ter que ver quantos metros quadrados vocês têm naquele local e multiplicar por um valor que está dado na tabela, tá? Então, por exemplo, aqui no escritório, eu acho que é 30 watts por metro quadrado, tá? Então, ó, se o escritório tem 100, eu tenho que multiplicar 100 por 30 watts por metro quadrado. E eu vou ver que tem que ter no mínimo 3.000 watts por metro quadrado, por exemplo, tá? Aí, o que é isso? O que vocês têm que ver aqui, né? Não é só calcular qual é a carga mínima, tem que fazer a compatibilização, tá? Então, o que é? Se vocês viram que lá na tabela está dizendo que a carga mínima é essa e a carga que eu dei para vocês está abaixo da mínima, vocês têm que readequar. Então, se, por exemplo, sei lá, eu calculei do apartamento e eu vi que a carga mínima não está dentro, tá? A carga mínima, a carga do meu apartamento está menor que a mínima. O que eu tenho que escrever? Aqui a carga do apartamento está menor que a mínima. Logo, a seguir, né, nos próximos passos, para o apartamento será utilizada tal carga. Tá? Vocês têm que dizer, então, que aquela carga vai ser trocada, né? Não vai ser mais utilizado aquele valor e vai ser utilizado agora esse novo valor, que é a carga mínima, certo? Alguma dúvida sobre como fazer esses dois itens aqui, o 2.1 e o 2.2? Não, prof. No 2.3 aqui, tem que fazer o cálculo de demanda de cada unidade do edifício inteiro, tá? Então, a gente sabe, né? Essa parte do cálculo de demanda que nem a gente fez lá para o residencial, tá? Para a gente fazer o cálculo de demanda de cada unidade, a gente utiliza a GED 13, tá? Então, como a gente faz isso? Bom, o primeiro passo é ver, né, se a carga instalada está maior ou menor que 25.000 watts, tá? Lembrem, né, que a gente só faz o cálculo de demanda se a carga for maior que 25.000. Deixa eu abrir os slides aqui. Então, ó, por exemplo, aqui, né? Não é esse. Aqui, ó, essa aqui é a tabela que diz a carga mínima, ó. Então, loja, ó, tem que ser 30 watts por metro quadrado, escritório, 30 watts por metro quadrado, tá? Então, aqui que vocês vão procurar esse valor. Aí, ó, podem ver aqui nessa tabela, né, que, ó, para carga instalada ao menor que 25.000, a gente não precisa fazer o cálculo de demanda, ó, não precisa, tá? Então, vocês têm que ver, né? Porque até se vocês olharem aqui, ó, o próximo item, o 2.4, é definição do tipo de fornecimento de cada unidade, ou seja, vocês dizerem, né, qual é o tipo de consumidor que vocês têm. Por exemplo, a loja é um consumidor tal, o escritório é consumidor tal, tá? Isso cada um separado, tá? Não são as duas lojas, é cada loja. Então, como é muito fácil, pega o cálculo de cada unidade, por exemplo, a carga instalada da loja, tá? Deu 24.000. Beleza, então eu não preciso calcular a demanda. Daí eu venho aqui, ó, a carga instalada de 15 a 25, ó, o consumidor é B3. Então, ali no 2.4, eu vou colocar que a minha loja, né, cada loja é o consumidor B3, tá? Claro que se em algum local, né, vocês aqui, a demanda for a carga instalada for maior que 25.000, aí vocês têm que calcular a demanda, tá? Aí vocês vão fazer todo o cálculo de demanda e daí aqui no 2.4 vocês vão ver, né? Vocês vão consultar essa segunda linha aqui, ver qual foi a demanda que deu e daí vocês encontram também qual é a categoria de consumidor de vocês, tá? Então, tu tem que fazer o 2.3 para te poder fazer o 2.4, tá? Claro que se tu ver que a carga instalada for menor que 25, né, vocês podem olhar direto aqui na tabela e já encontrar qual é o tipo de fornecimento. Que mais, então? Bom, o cálculo de demanda de cada unidade eu acho que é mais tranquilo porque vocês já fizeram, tá? O que tem que cuidar? Tem algumas cargas aqui que antes a gente não tinha feito. Por exemplo, aqui no quinto pavimento, né? Eu coloquei um fogão elétrico, então tem mais um item lá do cálculo de demanda que vocês não tinham utilizado ainda, que vocês têm que utilizar agora, tá?
Que mais? Uma coisa, pessoal, quando vocês mexem com ar-condicionado, né, lembrem que a gente não utiliza a potência em watts, a gente tem que ir lá numa tabela e ver qual é a potência equivalente em VA. Deixa eu achar. Aqui, ó. Então, ó, aqui embaixo ó, tem a potência em watts, a gente tem que encontrar qual é a potência em VA para a gente utilizar no nosso cálculo, tá? Não é o valor em watts. Bom, e daí, né, de cada pavimento seria, de cada local seria isso, né? Aqui no condomínio a gente também faz o cálculo de demanda pela GED 13, porém ó, aqui a gente tem vários motores, tá? Então vocês têm que utilizar aqui no condomínio o item referente a motores, aí também vocês têm que calcular qual é o valor, né, em kVA do motor, tá? Que, claro, é o fator de demanda, e tem uma tabela que a gente faz essa conversão, eu botei ela mais para frente, eu acho. Aqui, ó, por exemplo, o nosso motor é trifásico, né? Por exemplo, lá tem 1 CV, ó. Então, 1 CV aqui, né, dá uma potência em kVA de 1,52, tá? Então, esse valor aqui em kVA que vocês têm que utilizar no cálculo de demanda, não é o valor lá em CV. E depois, né, vocês têm que fazer, então, além de fazer o cálculo de demanda de cada unidade, fazer o cálculo de demanda total do edifício. Como eu faço isso? Bom, a gente fez um exemplo já na aula, né? Que foi aqui. Eu tinha, então, ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, eu tenho, então, aqui, ó. Eu botei, não, edifício residencial, tá? Eu coloquei as áreas dos edifícios, do edifício, né? Do apartamento, parará. Só que nesse exemplo aqui, a gente só tinha apartamento e administração, ou condomínio. A gente não tinha área comercial. Que agora a gente vai ter, tá? Porque agora a gente vai ter loja e escritório. Tá? Então vocês têm que ir cuidando aqui, né? O que vocês vão utilizar em cada um. Talvez tenha algum item que vocês utilizem agora que eu não utilizei aqui no exemplo, tá? Por exemplo, aqui, ó, o fator de demanda para iluminação e tomadas e edificação de uso coletivo comercial e industrial. Então, aqui vocês têm que utilizar, ó, para lojas, né, qual é o fator de demanda, para escritório, qual é o fator de demanda, tá? E assim por diante, certo? Aqui só uma parte aqui nos aparelhos, né, que a gente já fez um exemplo aqui, tá? A gente tem que calcular a demanda dos aparelhos, isso pensando já na demanda do edifício inteiro, tá? Só que não é, por exemplo, assim, no meu apartamento eu tenho 3 chuveiros, tá? Então eu venho aqui em 13 e vejo que o fator de demanda é 0,56. Não. Tem que ser o número de chuveiros em todo o edifício, tá? Então vocês têm que ver qual é o número de aparelhos instalados, por exemplo, chuveiro e torneira em todo o edifício, daí, em todo o edifício eu tenho 50, beleza. Aí vocês vêm aqui, ó, né, e vejam qual é o fator de demanda para 50 aparelhos. Aí, se vocês quiserem, vocês podem calcular separado, por exemplo, a demanda para o apartamento. Daí eu pego um chuveiro, né? A potência desse um chuveiro e faço vezes 0,25, tá? Só lembra então que para achar o fator de demanda tem que ser do número total instalado em todo o edifício, não é individual ali, tá? Só o que tu tem no apartamento. E assim funciona para todos os equipamentos que tu vai ter aqui, tá? Por exemplo, secadora de roupa também, eu tenho que ver quantos secadores de roupas eu tenho em todo o edifício, né? E utilizar esse valor do fator de demanda para calcular a demanda do meu edifício. Bom, a parte de motor, daí, né, é só converter aqui. Daí a demanda que a gente utiliza, né, é 1 para o motor de maior potência e 0,5 para os outros motores. Ar-condicionado também, daí tem que ver aqui, né, tem uma tabelinha aqui que vocês têm que ver conforme o número de aparelhos que vocês têm. Lembrando que a gente tem que utilizar a potência em kVA, tá? E o coeficiente de simultaneidade aqui, então, é só quando a gente usa para os apartamentos, né? Daí você tem que ver quantos apartamentos vocês têm instalados no prédio, e daí multiplicar a demanda, né, dos apartamentos por um fatorzinho aqui, tá? E aí depois, né, o resto tu só vai somando que tu chega, né, na demanda total do prédio, tá? Então é isso que vocês têm que fazer nesse trabalho, tá? Então prestem atenção, tem alguns itens que a gente não fez exemplos sobre, né? Eu mostrei, falei, já falei antes, na primeira aula lá que a gente teve sobre demanda, falei agora de novo, tá? Mas a gente não utilizou alguns, então vamos vendo com atenção, que vai modificar algumas coisinhas, tem alguns outros itens que a gente vai utilizar também, que antes a gente não utilizou, tá? Qualquer coisa, né, fica com alguma dúvida, vai lá, pega a norma, olha o que a norma diz, né, olha como faz, qualquer dúvida também me manda mensagem, tá? Só lembra, então, que vocês têm até semana que vem para eu entregar, e hoje eu vou passar outro trabalho, e eu vou colocar até o fim da semana, que é até o dia 27, aqui, 28 ali, para vocês me entregarem, tá? Então vejam que já tem 2 trabalhos de projeto para vocês fazerem. Alguma dúvida, pessoal?
Vocês são muito quietos hoje. Bom, semana passada a gente viu a parte de dimensionamento de condutores, né? Aí eu mostrei então, né, um método novo, tá? Que quando a gente viu da primeira vez lá nos projetos residenciais, eu mostrei um método mais resumido, assim, né? Aí agora não, eu mostrei, né, como diz a norma, que a gente tem que calcular capacidade de corrente, queda de tensão, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês um método diferente também do que a gente já viu para o dimensionamento dos eletrodutos, certo? Então, hoje a gente vai ver como fazer o dimensionamento dos eletrodutos. E daí já vou passar um trabalhinho para vocês fazerem, tá? Tanto dimensionamento de condutores quanto de eletrodutos, tá? Então, eu já vou dar, né, o que a gente precisa saber. O tipo da instalação, lembra se o eletroduto, né, ele está instalado dentro da parede, se a parede é térmica, se não é, se é de alvenaria, se é de madeira, né, tudo isso. Então, eu já vou dar isso, já vou dizer quantos condutores estão passando ali, tá? Qual é, e daí vocês têm que calcular, tá? Qual vai ser os condutores. Claro, já vou falar a potência do circuito também, tá? Então, eu já vou dar todos os dados, você tem que só, então, fazer o cálculo do condutor, tá? E, consequentemente, depois, né, fazer, então, o cálculo do eletroduto, tá? Que daí, como fazer esse cálculo do eletroduto é que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui. Tá, então, bom, a gente já falou sobre eletroduto, né? Então, eu quero que vocês me respondam essas duas perguntinhas aqui, né? O que são eletrodutos e para que servem os eletrodutos? E aí? Ninguém sabe o que é um eletroduto? Eu tenho certeza que vocês sabem o que é um eletroduto. Ninguém quer falar nada? Vocês querem que eu comece a chamar vocês para responder o que eu pergunto? Vai ser pior, gente? Para que serve será um eletroduto? Por que a gente utiliza eletrodutos na casa? Por que a gente só não coloca os fios dentro ali, então? Isso, né? Uma das funções é para proteger os condutores, tá? De várias maneiras diferentes eles servem para proteger os condutores, tá? Então, se vocês verem aqui, né, nesse nosso exemplo, ó, a gente tem aqui o quadro, né? Daqui que está saindo, então, todos os circuitos, tá? Então, ó, já tem um circuito vindo para cá, ó. Provavelmente para torneira elétrica, alguma coisa, tem uma caixinha aqui, ó. Vocês conseguem ver também, né, aqui fora, né? Que vem lá, né? Onde os circuitos estão chegando no quadro, ó. Daí são eletrodutos diferentes, tá vendo que esses aqui são de cor preta, né? Provavelmente é um eletroduto rígido, tá? Dentro de casa aqui, né? Então esse amarelinho aqui, ó, ele já é um eletroduto flexível, ó. Também tem um eletroduto que tá vindo para cá, ó. Tem outra caixinha aqui também, ó. Esses laranjas já são eletrodutos rígidos, ó. Aqui tem uma caixinha, né? No teto, tem a caixa oitavada. Podem ver aqui também, né, que tem esse computador aqui, ó, que a gente tem já eletrodutos aparentes aqui daí, né, para ligar essas tomadas aqui. Então a gente pode ter tanto a instalação, né, embutida na parede, quanto a instalação ali aparente, né. Aqui também essas tomadas aqui, elas são todas aparentes também, tá? Os eletrodutos aqui, as caixinhas, tá? E para que serve então, né? Sim, serve para proteger os condutores, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, e protege de várias maneiras, né? Então, primeiro, proteção mecânica, né? Porque daí os fios vão estar dentro do eletroduto, então, sei lá, se tu for bater alguma coisa, tu vai bater no eletroduto e não no fio em si. Também, ó, protege, então, contra ataques do meio ambiente, tá? Por exemplo, contra correção, algum ataque químico, né? Por quê? Porque os eletrodutos vão estar ali dentro, então, os condutores vão estar dentro do eletroduto. Também, então, ó, protege contra incêndios. Por quê? Porque os eletrodutos, eles têm que ser anti-chamas, tá, pessoal? Então, por exemplo, se tu
dimensionou um circuito mal, tá? Tu colocou uma bitola de um fio muito pequeno, tinha que ser maior essa bitola, tá? Então, o que vai acontecer? O condutor vai aquecer, tá? E dependendo, né, de quão mal tu dimensionou, pode até pegar fogo, tá? Então, o eletroduto em si tem que ser anti-chamas para que, se pegar fogo, o incêndio fique contido ali, tá? Que ele não se espalhe para o resto da residência, tá? E caso, né, os eletrodutos sejam metálicos, tá? Eles têm que ser aterrados, então, né? Que daí, então, não tem choque elétrico, tá? Então, vai estar, né, os condutores vão estar dentro ali de um envoltório aterrado. Aqui a gente tem, né, aqui uma mangueira de eletroduto, né, de eletroduto flexível, aqui a gente tem uma caixinha. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre elas também. Bom, o Matheus falou um pouquinho pra gente, né, sobre os tipos de eletroduto que eles usavam na obra, tá? Então, os eletrodutos, eles podem ser não metálicos e metálicos, tá? Ou seja, é feito de metal ou não, tá? Os que não são metálicos, né, podem ser feitos de PVC, de plástico, de polipropileno, tá? Já os metálicos, então, de aço carbono, de alumínio ou flexíveis de cobre espiralado, tá? A gente normalmente utiliza, então, aqui os de PVC, né? Eles podem também, né, ser rígidos ou flexíveis, isso vai depender, então, da onde a gente está utilizando eles, tá? E quanto de esforço mecânico que vai estar aplicado sobre eles, né? Por exemplo, pensem no eletroduto, né, subterrâneo que vem, né, lá do teu medidor de energia até dentro da tua casa, até teu quadro. Isso vai ser enterrado, né? Então vai ter todo o peso da terra sobre ele, certo? Então, se a gente colocar um eletroduto flexível ali, né, ele vai dobrar, ele não vai conseguir segurar, né, ter esse esforço mecânico aplicado a ele e ainda assim conseguir ficar no seu formato original, tá? Então, nesse tipo de aplicação, a gente tem que utilizar um eletroduto rígido. Que nem, por exemplo, quando a gente vai, né, colocar na laje o eletroduto, tá? Por quê? Porque ali vai ter todo o concreto em cima dele. Então, também, se tu utilizar um eletroduto flexível, né, esse eletroduto simplesmente vai amassar. Aí chega a hora de tu passar a fiação, tu não vai conseguir, porque teu eletroduto vai estar amassado lá dentro, não vai ter mais um caminho ali para os condutores passarem, tá? Então, depende aí de onde tu for aplicar, tu vai ter que utilizar o rígido, né? Ou o flexível, tá? Esses amarelinhos aqui, né? Eles são flexíveis, eles são bem molinhos, assim, tu consegue mexer com eles, já que nem dá pra ver aqui em cima, né? Esses aqui, eles são rígidos. E para a gente conectar um eletroduto ao outro, também tem duas formas, tá? Ou podem ser rosqueáveis, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, que tem uma rosca ali, ó. E aqui também, ó, tem uma rosca, aqui já tá com a luva esse aqui. Ou eles podem ser soldáveis, né? Então daí tu vai ter que pegar e soldar um ao outro, que é um pouquinho mais complexo, né? Então aí depende, né? Normalmente se utilizam esses aqui que são rosqueáveis. Então, aqui alguns exemplos, ó, vejam, esses aqui são metálicos, né, mas eles têm a rosca, ó, dá para ver a rosca. Esses aqui são de PVC, ó, também dá para ver a rosca aqui. Aqui só estou mostrando, então, que tem uma curva, e aqui, né, tem os eletrodutos flexíveis, né, e aqui os que não são flexíveis, né, que é esses laranjinhas que são utilizados para concretar laje, por exemplo. Então, nos eletrodutos que são uma diferença, né, nos eletrodutos que são rígidos, a gente não pode fazer curvas, né? Ele vem uma barra reta. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que utilizar curvas, tá? Então, por exemplo, aqui tem algumas curvas, né? Então, sempre que tu quiser, né, fazer, mudar ali o caminho que está sendo seguido, que não vai ser mais uma linha reta, tu tem que ficar colocando curvas, tá? Que nos eletrodutos flexíveis não, porque ele é maleável, né? E aqui tem uma luva, né, pessoal, que é o quê? Isso aqui, ó, tu coloca, né, tu rosqueia na metade de um eletroduto e depois na metade de outro, tá? Então, assim, tu consegue fazer a conexão entre esses dois eletrodutos, tá? O Matheus falou para nós também sobre o PAD, né, que era, então, um eletroduto que ele é utilizado também, né, por exemplo, em conexões, né, por exemplo, lá do subterrâneo, né, do quadro, do medidor até dentro da tua casa, e ele é flexível, então a gente não precisa ficar pegando e colocando várias curvas. Qual é a desvantagem dele? Que tu tem que colocar concreto por cima dele depois, tá? Tu não pode só enterrar ele no solo, tu tem que colocar ele e concretar ele depois. E aqui mais alguns, né? As luvas, então, que são os elementos de conexão, tá? Entre os eletrodutos aqui. Acabou uma mangueira de eletroduto, né? Eu quero
continuar o caminho, então eu só coloco uma luva ali para fazer a conexão entre esses dois eletrodutos. Tá? E para a gente fazer o dimensionamento dos eletrodutos, a gente tem que seguir também o NBR 5410. Então vejam que a gente utiliza muito a NBR 5410, tá? E também, né, daí dependendo do que a gente estiver fazendo, a gente utiliza também as normas da concessionária, que é do local onde a gente está. Então, por exemplo, né, a parte lá do cálculo de demanda a gente faz pela GED, tá? Entrada de energia vai ser pela GED, tá? Por quê? Porque isso tem a ver com a concessionária, né? Por exemplo, é a concessionária que vai vir aqui e vai instalar meu medidor de energia, tá? Então, isso é com a concessionária. Já essas normas mais gerais, de carga mínima, a carga mínima tem nos dois, tá? Tanto na GED quanto na NBR 5410, mas na previsão de carga, dessa parte de dimensionamento de condutores, de eletrodutos, tá? Tudo isso é na 5410, que é uma coisa mais geral daí, tá? Não é alguma coisa mais específica que depende da região que tu está. Então, por que a gente tem que dimensionar adequadamente os eletrodutos, pessoal? Porque eles têm que, então, né, permitir o resfriamento dos condutores, porque embora tu tenha dimensionado ok, né, direitinho os condutores, eles ainda assim eles vão aquecer um pouquinho, tá? Então, se eles estiverem muito apertados dentro do eletroduto, né, eles, como vão estar um encostando no outro, eles vão esquentar mais, tá? Então, também tem que estar bem dimensionado para que eles consigam, né, ter um espaço ali para resfriar. Além disso, tu tem que garantir que eles possam ser instalados e retirados com facilidade, tá? Então, a gente não pode colocar um eletroduto muito pequeno que a gente mal consiga passar os fios por ali, né? Vai ser muito difícil para a pessoa que vai fazer ou a execução ou a manutenção nessa obra, né, depois. Então, quando a gente pode ter, né, já estou falando aqui, né, o que é a NBR 5410X, tá? Para a gente ter, né, mais de um circuito nos eletrodutos que a gente tem que ter. Os circuitos têm que pertencer à mesma instalação, tá? Então, as seções dos condutores fase, né, eles têm que se for aumentar, né, tem que ser sucessivas, tá? Então, por exemplo, tem que ter D2,5, D4 e D6, tá? Não pode ser só 2,5 e 6. E eles têm que ter, né, os condutores têm que ter a mesma temperatura máxima de serviço, tá? Que isso é de acordo com o cabo que tu utiliza, diz lá qual é a temperatura máxima que ele aguenta. E, né, a gente não pode utilizar condutor exposto, né? Os condutores têm que ser isolados para a gente instalar dentro do eletroduto, o que faz todo sentido, né? Porque se tu colocar um condutor que ele não tem a isolação ali, né? Eles vão se encostar, vai fazer um curto, vai fazer alguma coisa assim, tá? E daí aqui, né, diz como a gente pode ocupar esse eletroduto, tá? Que a gente também já viu isso, tá? Então, ó, se a gente tiver só um condutor passando, ó, então, né, eu posso ter uma ocupação de até 53%. O que isso quer dizer? Que 47% do eletroduto tem que estar vazio, tá? Por exemplo, aqui, né, aqui eu já estou mostrando no caso de 3 condutores ou mais, né, que eu posso ocupar só 40%. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem essa partezinha aqui ocupada pelos fios. Mas 60% do eletroduto, tá, tem que estar desocupado, tá? Não pode ter fios ali, certo? Então, sempre que a gente for projetar, né, o eletroduto, a gente tem que ver quantos condutores a gente tem instalados lá e utilizar essa taxa de ocupação, tá? Então, por exemplo, se eu tiver só um condutor, eu posso utilizar 53%. Se eu tiver 2 condutores, eu tenho que utilizar 31%. E se eu tiver 3 ou mais, eu tenho que utilizar 40%, tá? Lembrem disso aqui, porque a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa, me interrompa e pergunte, tá? Então, ó, bom, mas eu preciso saber, né, qual é a área que os condutores estão ocupando, né, para eu saber qual é a área que eu tenho que deixar aqui, né, desocupada, tá? Como eu calculo qual é a área dos condutores? Então, ok, a gente sabe a bitola, né, mas a bitola é quanto de cobre que tem naquele fio, por exemplo, aqui, né, a seção nominal, que é em milímetros quadrados, né, que seria a área que o fio ocupa, né, por exemplo, o fio de 1,5, ele tem 1,5 milímetros quadrados de cobre, tá?
Se tu pensar no fio, né, ok, ele tem o cobre, mas ele tem toda uma isolação em volta dele. Então a gente precisa conhecer a área, né, com a isolação já, não só de cobre, certo? Porque o espaço que ele ocupa é o cobre mais a isolação, tá? Então isso depende do condutor que tu vai utilizar, tá? Tu tem que saber a área externa desse condutor, tá? Então aqui tem as tabelas dos condutores, tá? Então para saber qual é essa área externa, você tem que consultar a tabela dos condutores. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho para fios, então, de isolação de 750 volts. Ó, e daí depende aqui, ó, aqui é o Super Chic dupla camada, esse aqui é o Flex, tá? Esse aqui é o Afumex, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho, né, uma fiação de 6 milímetros e desse tipo de cabo aqui, ó, daí eu tenho que vir aqui nessa linha, né, e ver, então, ó, a minha área externa é de 16,62 milímetros quadrados. Vejam que, né, é mais que o dobro, né, só do que a minha seção do cobre, tá? Então a gente tem que consultar as tabelas e ver, tá? Não adianta só colocar mesmo aqui, porque tu não vai tá tendo um cálculo real, né? Tu tá utilizando uma área muito menor do que é a do cabo realmente. Então aqui eu coloquei outra tabelinha para fios, então, de 1000 volts de isolação, tá? Então depende aí se o cabo for de 750 ou de 1000, vocês têm que consultar a tabela correspondente. O que vocês podem fazer também, se vocês já sabem, né, e tem que saber daí qual é o condutor que vai ser usado na instalação, né? Todos os condutores têm tabelas específicas dizendo qual vai ser a área externa dele, tá? Então a gente tem que consultar essa tabela do condutor para ver qual vai ser essa área externa. E os eletrodutos, pessoal, também, né? É o que a gente já viu, né? Que a gente dimensiona eles aqui, ó. Né? Por exemplo, a gente utilizava na nossa casa de 25 milímetros, eu acho que era o mais utilizado, tá? Só que daí no eletroduto é o contrário, tá? Esses 25 já é o diâmetro externo dele, tá? E a gente tem que calcular qual é o diâmetro interno, tá? Então, para isso, a gente tem que fazer uma continha, ó. Então, ó, o diâmetro interno, aqui, ó, o DI, ó, vai ser, então, o diâmetro externo, tá? Que tá me dado aqui, ó. Desculpa, os 25 não é o diâmetro externo, até. É só a especificação do eletroduto. Tá, então, ó, aqui eu tenho ó, o diâmetro externo, tá? Então, por exemplo, do D25, né, é 33,4, então eu colocaria aqui esse diâmetro externo, menos a variação. O que é essa variação? São coisas que podem acontecer na fabricação, né? Ele pode ficar um pouquinho menor, um pouquinho maior, tá? Então, no caso aqui, ó, a minha variação do D25 ó, é 0,38, tá? Então, aqui eu coloco 0,38. E aqui é menos 2 vezes a espessura da parede, tá? Que aí depende também, né? Se eu for utilizar um eletroduto extra ou um eletroduto pesado, tá? Por exemplo, se eu fosse utilizar o pesado aqui, ó, então ia ser 2,65 a minha espessura da parede, tá? O que é isso? A espessura, né? O tamanho da espessura da parede do eletroduto, tá? Então eu também tenho que diminuir isso. Aí sim eu vou saber qual é o meu diâmetro interno do eletroduto. Por que eu preciso fazer isso? Porque aqui, ó, essa areazinha que falta aqui ó, é o diâmetro interno do eletroduto, tá? Não é o diâmetro externo, então a gente também precisa saber esse valor. Aí aqui também tem outra tabelinha, né? Esse aqui são de eletrodutos de aço carbono e esse aqui são os rígidos de PVC. Bom, e agora, como é que eu faço o cálculo, né? Já sei que o que eu tenho que levar em conta, né, ali nos eletrodutos, a tabela, e também o que eu tenho que levar em conta nos condutores, tá? Eu conhecendo, então, a área dos condutores, a área externa dos condutores, e também, né, que valor de taxa de ocupação que eu tenho que utilizar, tá? Eu jogo tudo nessa fórmula aqui, ó, tá? Essa fórmula aqui calcula qual é ó, o diâmetro mínimo interno do eletroduto que eu tenho que ter, tá? Então, o que a gente faz, ó, aqui tem a área dos condutores, tá? Então, a gente soma, né, as áreas externas dos condutores que vão ser colocados naquele eletroduto, tá? Multiplica isso por 4, daí divide, né, por TO vezes π. O que é a TO? É a taxa de ocupação, tá? Então, por exemplo, se eu tiver só um condutor ali, eu vou utilizar a TO como 0,53, tá? Se eu tiver 2, eu vou utilizar a TO como 0,31. Já se eu tiver 3 ou mais, eu vou utilizar a TO como 0,40. Vamos fazer um exemplo aqui, então, ó. Eu quero dimensionar qual é o diâmetro mínimo de um eletroduto de PVC rígido, tá? Que, ó, tenha 4 circuitos monofásicos instalados dentro dele, tá? Eu vejo os circuitos são da mesma instalação, né? Então, beleza, posso utilizar só um eletroduto. Mas olha só, ok, eu tenho 4 circuitos, né? Mas cada circuito aqui, ó, tem fase neutro, né?
Então, o circuito 1 até escrevi aqui, ó, fase neutro, circuito 2 também é fase neutro, circuito 3 também é fase neutro, circuito 4 também é fase neutro. Então, só aqui, ó, só nesses 4 circuitos, ó, eu já tenho 8 condutores, tá? E aqui o condutor terra eu tenho mais um, né? Mais o terra. Então, eu já sei que eu já tenho 9 condutores, tá? Se eu tenho 9 condutores, qual vai ser a taxa de ocupação que eu tenho que utilizar aqui? Tá? Lembrem que a taxa de ocupação depende do número de eletrodutos, de condutores que tu tem passando pelo eletroduto, tá? Se eu tenho 9, qual vai ser? Ó, olhem aqui daí. Zero 0,40, tá? Então, eu já sei que a taxa de ocupação aqui que eu vou utilizar nesse meu exemplo vai ser de 0,40, tá? Mas, ó, vejam, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que calcular qual é o diâmetro interno mínimo, tá, do meu eletroduto. Então, o 4 é fixo, a taxa de ocupação eu já sei que é de 0,40, tá? Então, agora eu preciso calcular qual é a área dos meus condutores, tá? E aqui eu tenho vários condutores diferentes, ó. Eu tenho, então, no circuito 1 é de 6 milímetros, no circuito 2 também é de 6 milímetros, tá? No circuito 4 é de 4 e no circuito, circuito 3 é de 4 e no circuito 4 é de 2,5, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Vejam que eu dei a indicação de quais são os cabos, né? Ó, eles são Super Chic Flex de 750 volts. Então, vocês têm que consultar essa tabela, tá? Desses condutores e ver qual é a área externa de cada um, para vocês saberem a área total daí. Então, ó, aqui, ó, peguei, né, o nosso cabo, então, este aqui, Super Chic Flex, tá? E daí eu peguei aqui a área externa, ó, do de 2,5, do de 4 e do de 6, tá? É isso que vocês têm que fazer, tem que ver qual é o tipo de fio, tá? E então consultar a tabela equivalente para ver qual é a área externa desses condutores, tá? Só que olha só, eu não tenho só um condutor de cada um, né? Eu tenho mais, então eu tenho que multiplicar essa área para eu saber a área externa total desses condutores. Então, por exemplo, aqui, ó, o circuito 1, 2 e o terra, que são de 6 milímetros. Então, ó, no circuito 1 eu tenho 2 condutores, no circuito 2 eu também tenho 2, fase neutro, e tenho terra. Então, aqui eu tenho 5 condutores, tá? Por isso que eu multipliquei aqui, ó, 5 vezes a área externa do fio, tá? No circuito 3, eu só tenho 2, né? Fase neutro. Então, aqui eu multipliquei a área externa por 2. E no circuito 4, eu também só tenho 2, né? Fase neutro. Por isso que aqui eu multipliquei, né, a área externa por 2, tá? Então, agora eu tenho a área externa, né, de cada grupo de condutor. Para eu saber a área total, eu tenho que só somar esses valores, tá? Então, aqui, ó, eu somei, né, e me deu 127,48, tá? Então, ó, aqui já sei, né, qual é essa área dos condutores, tá? E a gente sabe, né, como a Mariana falou, que aqui a taxa de ocupação que a gente vai utilizar é de 40%. Por quê? Porque a gente tem mais que 3 condutores, tá? Então, agora eu só aplico esses valores aqui na minha equação e eu chego, então, no diâmetro interno mínimo, tá? Que se vocês, então, aplicarem ali, ó, o 127,48 e o 0,4, ó, vocês vão encontrar um valor de 20,14, tá? Então, o diâmetro interno mínimo, né, do eletroduto que eu estou projetando aqui tem que ser de 20,14. Bom, como que eu chego, então, no valor final do eletroduto, né? Eu sei que, até vocês, não sei se gravaram, né, mas normalmente os diâmetros dos eletrodutos, então, tem de 20, né, e depois tem o de 25. Então, aqui, por exemplo, eu já sei que o de 20 eu não posso utilizar, né, porque deu 20,14. Será que eu posso utilizar o de 25? Será que eu só posso ver direto? Ah, beleza, 20, né? Eu não posso utilizar o D20, que deu 20,14, daí eu já utilizo o D25. Será que eu posso fazer direto assim ou você tem que fazer algum passo antes? Ah, não tem que conferir em uma outra norma, não lembro. Tá, então olha só. Vocês lembram, né, que eu mostrei aqui para vocês, ó, que o que tem na tabela aqui, né? Então tem aqui, né, o diâmetro nominal, né? Por exemplo, 20 e 25, mas a gente tem que calcular qual vai ser o diâmetro interno, né? Porque ó, aqui também tem ó, o diâmetro externo do condutor, daí do eletroduto, quanto ele pode variar e qual é a espessura da parede do eletroduto, tá? Então eu tenho que utilizar essa equaçãozinha aqui de baixo para encontrar qual é o diâmetro interno, tá, do meu eletroduto, daí eu vejo, né, se esse valor for maior que 20,14, sim, eu posso utilizar aquele eletroduto. Tá, então, deixa eu passar aqui para frente. Ó, eu quero ver se eu consigo utilizar um eletroduto de PVC roscável de 25 milímetros, tá?
Então, beleza, sei, né, que tem que ser, o diâmetro que eu tenho que encontrar tem que ser maior que 20,14, tá? E eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui de baixo. Aí, ó, vou lá na tabela, né, equivalente ao meu eletroduto, quero ver se eu consigo utilizar aqui o D25, ó, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Aqui no diâmetro externo, ó, eu venho aqui, ó, diâmetro externo, ó, essa coluna aqui, ó, então vou utilizar 26,2, tá? Menos a variação, aí também, ó, a variação aqui é 0,3, tá? E aqui, ó, 2 vezes a espessura da parede, que eu sempre vou dizer para vocês qual que é, tá? Mas no caso aqui eu vou utilizar de classe B, tá? Que é 2,3, ó. Então, substituir esses valores aqui na fórmula, ó. 26,2, que é o diâmetro externo, menos a variação, menos a espessura da parede, tá? E, ó, encontrei um valor de 21,3 para o diâmetro interno desse eletroduto D25. Será que eu posso utilizar ele ou não? Pera, pode? É, porque, olha, o diâmetro que a gente tinha calculado que tinha que ser maior era maior que 20, tá? Como 21 é maior que 20, então sim, eu posso utilizar, né, esse eletroduto de 25 milímetros para essa minha instalação. Isso aí, isso aí. Tá? Tá certo. Então é isso, tá? Assim que vocês fazem o cálculo. Eu vou deixar um exemplo aqui, então. Eu vou colocar lá na lista, que não vai dar tempo de eu fazer agora, que eu só quero falar mais uma coisinha para vocês sobre algumas caixinhas que a gente utiliza, tá? Se fosse fazer um prédio, né, Mariana, a gente. Porque olha só, cada apartamento, cada loja que a gente tem num prédio, tu vai ter que fazer o mesmo projeto que a gente fez, né, no início ali do semestre, né? Então a gente vai ter que fazer todo aquele projeto para cada coisa que a gente tem dentro do prédio. O que mais que a gente tem que fazer depois? A gente tem que então dimensionar os condutores que vão subir, né, para cada andar, por exemplo. E aí tu vai ter que ter um eletroduto subindo, vai ter que dimensionar os eletrodutos, vai ter que dimensionar os condutores, toda a parte de energia, de entrada de energia, quantos medidores tu vai ter, tá? Essa parte de entrada de energia em si a gente vai ver, tá? Só como fazer o dimensionamento da entrada de energia, tá? Mas vejam que é bem complexo essa parte, se for fazer um prédio inteiro, né? Porque daí imagina que é um projeto de casa, às vezes muitas casas aí. Tá? E quando a gente pode utilizar a tabela, né? A gente também pode utilizar a tabela. Normalmente a gente utiliza a tabela. Não sei se vocês lembram como a gente fazia, né? Mas a gente via quantos condutores a gente tinha no trecho, né? Por exemplo, que nem no nosso exemplo aqui, né? A gente tinha 9, né? Tinha 4 circuitos mais o TE. Então a gente tinha 9 e o maior condutor era de 6 milímetros, tá? Então, ó, eu vou ver aqui, eu tenho 9 condutores, né? E o maior aqui é de 6, tá? Era isso que eu fazia para consultar a tabela, né? Via qual era o número de condutores e via qual era o maior deles e procurava. Então, ó, pela tabela ia me dar um eletroduto de 32, tá? Normalmente a tabela ela é mais específica se tu tiver todos do mesmo tamanho, tá? Daí é mais fácil tu só ver na tabela. Mas quando tu tem de tamanhos diferentes, se tu olhar na tabela, às vezes ela dá um valor um pouquinho a mais, tá? Então, o método como é que eu posso falar a palavra? Mas que tu vai, né, saber o eletroduto, e talvez aqui, por exemplo, a gente utilizaria um eletroduto muito maior, né? Então, o que é? Eu utilizar um eletroduto maior vai me gerar um custo maior na instalação, sabe? Então, se tu tiver eletrodutos de tamanhos diferentes, é melhor tu utilizar o cálculo mesmo do que tu empregar a tabela, tá? Talvez a tabela vai te dar um valor um pouco maior, que daí vai implicar num custo maior para tua instalação. Ou a gente viu, né? Eu já tinha falado sobre isso, foi assim que a gente fez o dimensionamento dos eletrodutos na residência, né? Que era então a gente só, né, ver quantos condutores a gente tinha ali, ver qual era a maior seção e consultar a tabela aqui, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, para essa partezinha aqui, né? Ó, eu tenho 2 circuitos passando, desculpa, 2 condutores passando, né? E eu sei que como esse aqui, ó, é de campainha, então a maior seção deles é de 1,5, ó. Então eu vim aqui em 2, seção 1,5, pronto, né? Descobri que o eletroduto aqui era de 16 milímetros. E daí só agora, só falar rapidinho, então, sobre quando a gente utiliza caixas de derivação e caixas de passagem, tá?
porque a gente não falou muito dessa parte, né, de execução, assim, como vai ser, tá? Então, o que a gente faz na instalação elétrica, né? A gente tem lá o nosso quadro, né? E desse quadro a gente distribui para a casa inteira, tá? Então, né, pensem, claro, tem cômodos que vão estar pertinho ali do quadro, mas tem cômodos que vão estar bem longe, tá? Então, tem alguns trechos, né, que vão ser de grande extensão e normalmente vai ter curva, né, que a gente, né, vai ter que ir levando para os ambientes, vai ter que ir descendo, tá? Então, aqui vocês já podem ver que essa aqui é um exemplo de uma caixinha que tem os disjuntores instalados, tá? Claro que é uma caixinha pequena, mas aí vocês veem que ela tem várias saídas para eletrodutos aqui, né? Porque daí vai estar saindo vários circuitos dali. Além disso, também tem caixas de derivação, tá? Que são essas caixinhas aqui, ó, tá? Então, o que elas têm que, quando a gente tem que utilizar, tá? Tá escrito aqui, né? Abrigam equipamentos e emendas, tá? Então, por exemplo, cada tomada que tu tiver na tua casa vai ter uma caixinha dessas dentro, tá? Que daí, ó, até vejam que tem um parafusinho aqui e outro aqui, né? Esses parafusinhos que vocês vejam no espelho ali, são esses parafusos. Na verdade, não é esse, porque esse é só o que parafusa o espelho. Não sei se vocês já abriram uma tomada, mas, tipo, tem só a tomadinha, que daí a tomada mesmo tu coloca nesses parafusos aqui, e daí o espelho, que é essa partezinha de fora, né? Esse quadradinho, aí esse tu parafusa na própria tomada, tá? Então tem que colocar 4 parafusos ali, tá? Mas, por exemplo, a tomada, ela ia fixa aqui, tá? Assim como o interruptor também é fixo aqui, tá? E daí atrás aqui tem toda a fiação, tá? Então, não é que tu só tem o furo na parede ali, o eletroduto chegando direto à tomada, tá? Tem uma caixinha, tá? Quando a gente tem que utilizar caixinhas, então, né? Bom, vocês vão ver, eu já vou mostrar que depende do comprimento do trecho, a gente tem que utilizar as caixas, tá? Então, tem um limite aí que eu não posso só colocar um eletroduto infinito, tá? E também depende do número de curvas, tá? Sempre que eu for fazer uma curva, talvez eu tenha que colocar uma caixinha também, tá? Além disso, né, eles servem para a gente colocar os equipamentos, tomadas, interruptores ali, e também se a gente for fazer alguma emenda, tá? A gente coloca alguma caixa, tá? Então, aqui, né, quando a gente tem que utilizar? Se a gente tiver, né, a casa 15 metros retilíneos de tubulação, tá? Então, por exemplo, eu não posso ter um eletroduto que cruza a minha casa de fora a fora assim. A cada 15 metros eu tenho que colocar uma caixa de passagem, tá? Então, tem que colocar uma caixinha. Mesmo que eu não vá instalar nenhuma tomada, eu tenho que ter a caixinha ali, tá? Bom, e quando eu tiver curva, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Tu pode ter no máximo 3 curvas de 90 graus, tá? Que aqui, né, temos a curva que é utilizada. Lembrem, né, que se a gente não estiver utilizando o eletroduto flexível, né, a gente tem que colocar essas curvas junto, tá? Então, a gente pode ter, no máximo, 3 curvas sem colocar uma caixa, tá? Se tu colocar mais que 3 curvas, tá? Vocês têm que colocar, assim, uma caixinha, tá? E a gente não pode ter um ângulo maior que 90 graus, tá, pessoal? Então, por exemplo, isso aqui vocês não podem utilizar, tá? A gente vai utilizar, no máximo, essa curva aqui de 90 graus, tá? É só para vocês pensarem no caminho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho lá o meu ponto de iluminação no teto, tá? Então, vejam, ele vai reto até o encontro entre parede e teto, né? Daí ali eu tenho que colocar uma curva, né, para esse eletroduto descer, tá? Aí, beleza, desceu. Mas se a minha tomada não for exatamente naquele ponto, eu tenho que colocar outra curva, né, para ir até a minha tomada, tá? Então, vamos pensando no caminho também que as coisas vão percorrer, tá? Pensem que, se vocês fossem fazer um projeto elétrico, vocês também tinham que colocar a lista de materiais lá, né? Tudo que ia ser utilizado para fazer a execução daquele projeto elétrico. E nessa lista, vocês também teriam que colocar quantas curvas vocês teriam que usar, né? Então, já pensem que vocês teriam que pensar no caminho que esse eletroduto vai chegar, tá? E vejam, ó, onde então a gente vai empregar, né? A gente já viu, né, quando é recomendado utilizar, mas onde vai empregar, então? Sempre que a gente tiver ou uma entrada ou uma saída de uma tubulação, tá? Então, e caixa aqui, né? Caixa pode ser tanto essas caixas pequenininhas quanto as grandes, tá? Então, se a gente tiver uma entrada ou saída, por exemplo, aqui, né? Vocês podem ver que aqui provavelmente a gente tem um quadro, né? Então tá saindo tudo, tá chegando, mas também tá saindo várias tubulações. Também tomadas, né? Interruptores. Sempre que tu for emendar ou derivar os condutores, tu vai colocar uma caixa, tá? E também, né, aqui para dividir a tubulação, né, conforme eu mostrei anteriormente, né, a cada 15 metros, ou dependendo de quantas curvas tu tiver,
tá? Então, só para vocês terem uma ideia mais dessa parte de execução, tá? De quando que a gente utiliza essas caixas. Só lembrando que as caixas oitavadas, né, que eu não mostrei aqui agora, mas a gente já falou sobre isso, são aquelas redondas, né, elas que ficam no teto, né, que lembram que dependendo da caixa, que nem no projeto que a gente fez, a gente utilizava uma caixa que tinha até 6 saídas, porque, claro que é quadrada, né, então, mas aquela área redonda, não sei se vocês enxergam, mas aqui, ó, tem aqui, ó, encaixa um eletroduto, ó, aqui encaixa outro, tá? Então tem um limite, né? Tu não pode encaixar ali quantos eletrodutos que tu quiser, dependendo do tipo de caixa, tem quantos eletrodutos no máximo tu pode encaixar. Então tu tem que seguir isso, né? Tu não pode colocar mais ali, senão não vai ter onde encaixar, tá? Que era isso, né? Que no projeto de vocês só podiam sair com 6 eletrodutos do ponto do teto, porque esse era, né, o número de entrada de eletroduto que tinha ali naquela caixa que a gente estava utilizando. Alguém ficou com alguma dúvida aqui em relação a essas caixas de passagem? Tá, então, o que a gente pode concluir hoje na nossa aula, né? Se a gente colocar um eletroduto muito menor, vai ser difícil, né? Tanto para a gente passar a fiação, tá? Talvez a gente nem consiga passar a fiação, né? Talvez não tenha espaço. Se, então, a gente colocar um muito pequeno, né? Os condutores, eles vão aquecer mais, porque eles não vão ter esse espaço para resfriar. E também, se a gente colocar um eletroduto muito maior, né? A gente vai ter um custo. Pensem, sempre que a coisa for aumentando, o valor vai aumentando também, tá? A gente vai ter um custo que não seria necessário, tá? E sobre as caixinhas de passagem, né? A gente também tem que colocar elas sempre que necessário, obedecer ali essas normas em relação a curvas, em relação ao tamanho, né? A extensão, porque também é mais fácil nessa parte de até de manutenção, depois se for mexer, né? Tu sabe, a gente tem a caixa de passagem que tu pode ir lá e fazer uma emenda de um fio, tá? Se não tiver, se tu tiver só o eletroduto passando, não tem como tu chegar lá, né? Tu não vai cortar o eletroduto para te conseguir pegar a fiação que tá ali dentro e fazer uma emenda, tá? Por isso que então as caixinhas de passagem é o local que a gente consegue acessar e fazer uma emenda ou fazer alguma manutenção, tá? Por isso que é importante a gente ter elas. Certo, gente? Alguma dúvida, alguma questão aqui? Não, prof. Tudo certo. Certo? Tá na praia, hein, Luiz? É, tô na praia. Tá, gente? Então, eu vou passar uma listinha, né? Alguns exercícios para vocês dimensionarem, tá? Os condutores dos eletrodutos. E lembrem que vocês têm que fazer lá o do cálculo de demanda também, tá bom? Uhum. Tá certo. Tô muito com sono. Perdoa a gente. Tranquilo. Tá? Então a gente se vê segunda, tá bom, pessoal?